Bem, meus amigos, é com muita gratidão e com muita satisfação que volto a conversar com você sobre futebol, no meio de uma semana que não tem rodada do meio de semana do Brasileirão. Então, me deu a oportunidade de comentar uma rodada muito importante, que foi a rodada do Brasileirão, disputada no último fim de semana. Nesta rodada, o principal fato foi a derrota do Cruzeiro para o Ceará no Mineirão. O Cruzeiro, que era líder absoluto do campeonato, perdeu para o Ceará por 2-1 e, com isso, permitiu que o Flamengo, ganhando o jogo, passasse a ser o líder do campeonato. O Flamengo ganhou o jogo do Atlético Mineiro no domingo à noite, no Maracanã, por 1-0, e nessa condição passou a líder do campeonato. Líder, no que ele já estava 3 ou 4 rodadas atrás, e agora voltou à liderança. E está, de uma certa forma, se reconstituindo a tabela de prioridade dos times que têm mais investimento e que têm melhor futebol, no caso, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e se intrometendo ali no meio do campo o Bragantino, que perdeu o jogo e se afastou um pouco da liderança, o que fica mais ou menos definido que o Flamengo tem a disputa de mais um jogo que pode fazer com que ele suba na liderança mais 3 pontos. O Palmeiras tem 2 jogos a disputar, portanto tem condições de chegar lá junto à liderança, e o Cruzeiro continua em segundo lugar e vai ter novas disputas nessa área do alto comando da tabela, né? Mas essa rodada também teve importância para mostrar a decadência do futebol brasileiro em relação ao europeu. Acabando o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, em que o Fluminense brilhou mais do que os seus 3 parceiros brasileiros, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas o Fluminense está numa pendenga danada, perdendo tudo que é jogo, né? Perdeu por 3-1 para São Paulo. Do São Paulo mostrou que, com a saída do Zubeldia, pode voltar a crescer na tabela. Já ganhou de 3-1 do Fluminense, e tem tudo, jogou um futebol à altura, né, do seu nome, do seu prestígio de maior campeão, né, do mundo e das Américas no Brasil. Bom, um episódio que eu queria primeiro tratar da péssima, horrenda arbitragem de Abate Abel, o juiz que apitou o jogo Flamengo e Atlético. Não quero saber se favoreceu a quem favoreceu, mas o não cumprimento da regra, dizer uma coisa no jogador e não cumprir, que a regra é clara, como dizia o Arnaldo César Coelho, né? Se o jogador está diante do gol para fazer o gol e ele sofre uma falta fora da área, ele for dentro da área, é pênalti, cartão amarelo para o zagueiro que fizer, ou para o jogador que fizer o pênalti. Se for fora da área, é falta e cartão vermelho por punição, porque a jogada que poderia dar em gol foi simplesmente abortada pelo erro do juiz, né? O erro do juiz foi não ter dado o cartão vermelho para o jogador do Atlético, que derrubou o jogador do Flamengo. E o erro do juiz foi maior quando ele disse o óbvio ao Bruno Henrique e depois não cumpriu, ele deu só o cartão amarelo. Agora, em compensação, o árbitro que apitou o jogo Vasco Internacional foi o herói da rodada, porque o futebol brasileiro tem sido desmoralizado pela cera dos goleiros e pelo desleixo do time que passa a não jogar mais quando faz um gol para evitar que tome o gol. O Internacional, o goleiro do Internacional, que é um excelente goleiro, Léo Jardim, caiu
fingiu que estava contundido. O juiz deu cartão amarelo porque ouviu alguém do Banco do Internacional mandando o goleiro cair. Repetiu o cartão amarelo, passando a vermelho, pelo fato de que o goleiro foi advertido e manteve. Agora, além do mais, o excelente goleiro do Vasco, Léo Jardim, ele é uma besta humana, né? Porque tinha que ter saído de maca. Se ele estava fingindo que estava contundido, desmoralizaria o juiz saindo de maca. Saiu caminhando. O juiz foi o herói do jogo. Agora eu quero saber se os outros juízes vão continuar esse tipo de atitude. Tinha que expulsar. Aí eu fico esperando para ver o que é que diz o técnico internacional, né? E o técnico internacional, com a sua tradicional estupidez, faz um veemente protesto contra o juiz, porque o juiz tinha expulsado o goleiro, estava fazendo cera como mandaram do banco. Perfeito o árbitro desse jogo, e ele merece palmas e merece ser repetido e ser imitado em outros jogos, tanto na taça na Copa do Brasil, que terá uma rodada agora, no fim de semana, a respeito da qual eu falarei na sexta-feira, né, quando a rodada tiver para terminar, ou tiver terminado, e então teremos mais assunto para tratar. Agora, o que tinha de tratar no Campeonato Brasileiro, eu acho que esses fatos são os que mostram por que o futebol brasileiro não tem mais o prestígio que tinha antes. Por que o futebol brasileiro não tem uma seleção que preste? Por que o futebol brasileiro não tem um técnico para dirigir a seleção, tiveram que buscar um no exterior? Por causa disso tudo. O futebol brasileiro é um futebol que não tem vergonha na cara, porque esse goleiro era para ter sido punido com muitas suspensões, pelo fato de ter colocado o juiz em situação difícil ao fingir estar contundido, quando sai caminhando pelo gramado, como se estivesse numa passarela de Miss. Bom, meus amigos, destaca-se também o bom futebol do São Paulo contra o Fluminense, a fase ruim do Fluminense. O Bragantino perdeu uma chance de encostar nos líderes, né, e mostrar que é grande mesmo. E o Ceará surpreendeu todo mundo vencendo o Cruzeiro. Pode ter sido uma derrota episódica do Cruzeiro, mas confirmou o grande desempenho que o seu centroavante, Caio Jorge, tem. Caio Jorge, na minha opinião, se houver justiça na escalação do Ancelotti, será o centroavante número 9 da seleção brasileira no ano que vem, da Copa do Mundo, das seleções. Para a sua reserva, para ser titular na mesma vaga, passando o jogador do Cruzeiro para a reserva, o candidato é o grande centroavante do Chelsea, campeão da Copa dos Campeões, o brasileiro Pedro Henrique. É simplesmente um jogadoraço, e que me desculpe o Pedro, que está aí em recuperação, vai ter que rebolar muito para superar esses dois, viu? Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!